Chicago, Quem uma vai? prova, o Marcos Paulo, Fabinho Ferreira. Garantia de animação. Vocês determinam no começo do ano? A gente Tira no papelzinho? Como é que é? Não, a No gente se palitinho. baseia, a gente se baseia muito no ano anterior. Ah, é para fazer Né? rodar. Daí, Então- tipo, roda um pouquinho. Exato, a gente Vai tenta pra frente. rodar, exatamente. O Marcos Paulo tem algumas características, até porque ele é pouco ativo, né? Então, assim, pegar voos muito longos e tudo mais já não é o lance do Marcos Paulo. Eu acho que ele está mais do que correto com relação a isso. Mas Chicago é uma prova que ele terá muitos atletas, então ele queria ir mesmo para a prova. O ano passado ele foi, fomos nós três, eu, ele e o Emerson. Imagina esse quarto, que coisa maluca. E esse ano aqui estão indo 3 também. E eu tô como carta na manga. Eu tô rezando para não ir. Você já viu, né? Berlim, 2 semanas Paris? depois... Não, Paris começa lá. agora em agosto. 2 semanas depois de Berlim, Chicago. E aí já emendaria na próxima, depois que a gente vai falar. Mas Chicago, alterações de Chicago que para mim não foram... Para mim, né? Para os corredores, eu falo que não foram tão bem-vindas. Que quando a gente começou a ir para Chicago, eles tinham aqueles ônibus escolares que levavam as pessoas de alguns pontos da cidade em direção à Expo. A Expo de Chicago, eu acho que é a maior Expo, pelo menos de espaço é a maior Expo. Isso alterna muito de ano para ano, até por conta de custo, que a gente sabe que é um custo muito alto para os expositores. Mas é a maior Expo porque é um dos maiores centros de exposições dos Estados Unidos, né? Então, ali o McCormick Place, mais ao sul da cidade de Chicago. Antigamente, tinham vários ônibusinhos que levavam e traziam as pessoas. Para mim, atleta, eu falei, pô, os caras tiraram. Mas olha que sacada sensacional. Quantas pessoas deixaram de pegar o transporte público para ir e para voltar? Opa, a gente está perdendo essa grana, a cidade está perdendo. Então, ó, vamos tirar esses ônibusinhos, porque Nova York também tinha esses ônibus de alguns pontos, tiraram. Então, é um lugar que é um pouco mais afastado, tem trem, não é metrô que chega lá, e ônibus, né? Que na cidade de Chicago é uma São Paulo de primeiro mundo e muito mais educada, mas tem muito trânsito, então as pessoas precisam se organizar com tempo para ir fazer a retirada. Retirada do kit de Chicago é surreal, é muito rápida, é muito grande. A feira é muito grande, tem tudo para todo mundo para comprar. Prova, largada e chegada é uma grande facilidade, porque é mesmo ponto, ali no Grand Park. Ali é uma região... É uma das únicas majors, né? Berlim também, né? Porque fica ali tudo meio... só um espacinho. Isso, é um espacinho. Tirando isso, acho que são as 2 únicas, né? Que tem isso daí. Sim. Mas isso é uma grande praticidade. Aqueles que forem para Chicago e quiserem ficar perto da largada e da chegada, é uma região que eu falo, olha, é muito bom para a prova. Uhum. Mas você está meio que, vamos comparar aqui na cidade de São Paulo, Vila Olímpia. Vila Olímpia tem vida de segunda a sexta em horário comercial. Tirou isso daí, dá uma morrida, né, no bairro. E lá é downtown mesmo, Chicago. Então, durante a cidade é aquele... Mas eu acho que é muito bacana. Pô, é o filme do Batman, pro ER, né, Plantão Médico, que era Feijão. ali, o Feijão. Então, são pontos turísticos. Mas, ao mesmo tempo, você tem isso daí. E os hotéis de Chicago, para mim, são os mais caros das majors. São os mais caros. Eu acho que, hoje em dia, um hotel 3 estrelas, meia boca, porque está bem Você localizado. acha mais do que Nova York? Muito mais. Porque Nova York é uma cidade muito grande. Você tem muita oferta. Quando a gente fala que Chicago tem 45 mil pessoas... É um lugar turístico, né? Ninguém fala assim, vou tirar férias em Chicago. Né? E Chicago, ele... Normalmente, quando vai a maratona, tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando tem mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso daí eu aprendi porque eu fui numas diferentonas, tipo Las Vegas. Fui na maratona de Las Vegas. Uhum. Se você tem uma feira naquele final de semana, você está ferrado, porque quem paga a conta é a PJ. Então, o valor do balcão sobe. Só que você que está indo para correr uma maratona, você vai entrar no valor do balcão. Sim.
É tipo você pegar um voo... Quero pegar um voo São Paulo-Rio no final do dia. Você vai pagar caro. Exatamente, né? porque No quem feriado. vai- Ferrou, você vai pagar caro. E Tem mais gente Chicago tá assim. procurando. E Chicago tá assim. Então, Chicago está muito caro. Eu falo que Estados Unidos está muito mais caro do que Europa para se correr. Sim. E o hotel de Chicago, eu acho que ele sai do ponto de curva. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, quando terminou a prova de Chicago ano passado, eu, César, entrei para fazer a reserva da MPR deste ano. Tá? Hoje, uma diária, hotel meia boca, entre 400 e 450 dólares diária. Caramba. Exatamente. Imagina um hotel 5 estrelas, vai estar muito mais caro do que isso. Pesado. Então, é caro. Mas, sistema de transporte público funciona. Não é gratuito como outras provas que a gente sabe que é gratuito. Para aquele dia não é gratuito, então todo corredor precisa pegar. Facilidade de largada e chegada, uma mega estrutura. Isso a gente não tem o que falar. Chicago é muito organizado. Hidratação, tudo isso. E Chicago bombou esse ano de 2024 por quê? Recorde mundial batido ano passado. Que é o Kiptum. Exatamente. Né? Eu tive o prazer de estar ali e vendo esse cara passar correndo por nós. Então, é um apelo muito grande para as pessoas. Né? Então, assim, é uma prova rápida? Não tenho que negar que é uma prova rápida. Mas já peguei calor em 2007 2008, onde que em 2007 a prova foi interrompida por conta de calor. Então, também Chicago tem isso. Chicago é uma cidade que venta muito, pode estar calor, pode estar frio e o tempo vira de um dia para o outro, né? Então, assim, rápida, muito organizada, isotônico e água a cada milha, ou seja, a cada 1,5 km tem água isotônico. De novo, copinho aberto, papelão, tem que amassar e não dá para pegar um só. Tem que pegar 3, 4 de água, 3, 4 de isotônico. Eles não regulam isso daí, não. Tem água para todo mundo. Ô César, e a história de vento e o GPS falhar? Chicago acontece pra caramba. Bom, primeiro que na largada você já passa por debaixo de um monte de prédios, então ali já dá pau. E realmente os primeiros 8 quilômetros pelos grandes arranha-céus e tem muito espelhamento. É muito corredor assim de prédio, né? E ele tá no meio do espelhamento mesmo, então acho que fica muito louco o GPS. Eu falo, gente, é uma major. Estados Unidos, marcação em milha. Hoje, algumas já estão colocando de quilômetro em quilômetro também. Chicago é uma delas que está colocando de quilômetro em quilômetro. Mais disfarçadamente, porque não é, né, o grande público deles é muito norte-americano. Então, tá ali disfarçado, mas tem. E eu falo, gente, você vai ter que... da linha de chegada, a linha de largada, a linha de chegada. Então, mas deu não sei quanto no meu relógio. Meu amigo, tipo... Eu nasci e não tinha GPS. E tinha os mesmos 42,195. Vai no LEP, vai na milha, traduz. E isso é uma dica que eu dou, que às vezes é muito difícil das pessoas conseguirem traduzir para milha. Quando, na verdade, você tem um monte de calculadora que faz isso. Sim. E na minha concepção até... Poxa, são 26 milhas, não são 42 quilômetros. Claro que uma milha demora mais tempo para passar. Mas assim, para mim a conta é milha. Então, quando eu corro em imperial, né, na métrica, é milha para milha. Então, eu tenho que fazer a milha em X minutos. Tá? É X minutos que eu tenho que passar. Então, essa é a dica que eu dou. Não conta com o GPS, porque vai dar pau. Né? A gente pode falar, mas tem o cara que corre com o Stride. O Stride dá uma... Dá. Mas quantos brasileiros correm com o Stride? Quantos sabem correr? Sim. Pouquíssimos, né? Não dá para a gente falar disso. O meu GPS se perdeu quando eu fui em 2017, mas foi muito bom, porque mesmo sem saber, eu sabia que eu estava no tempo que eu queria, e eu terminei em 3 horas 14 e 29. Eu queria 3 horas e 14. Então foi emocionante. Eu sabia que eu estava no meu horário ali, sabia que eu estava exatamente onde eu queria. Essa prova, para mim, eu tenho ela muito especial no meu coração. Corri 5 vezes. E é uma prova que, você faria mais uma vez? Faria. Eu também faria. No final joguei pro universo. Já olha até... eu vou ser honesto com vocês. Eu sei que tem muita gente na rua,
Mas aonde que a gente fica no 35, que é o final de Chinatown, logo depois, tipo 35.500, você entra na beira de uma estrada que é, tipo, agonizante ali, porque não tem muita gente. Aí você passa na frente do White Sox ali e tal, não sei o que. E na hora que você volta para Michigan para fazer uma reta infinita para a linha de chegada, aí começa a ter vida de novo. Mas esse pedacinho eu falo, puta, num pedacinho que mais a gente precisa, não tem gente. Né? Bem vazio. É o lugar ali que eu falo que é o calcanhar de Aquiles ali da prova. Mas tirando isso, eu acho uma das provas mais sensacionais para se fazer. Eu curti demais. Muito. E fora que a gente tem um voo direto, né? Que ajuda bastante. Também. Ajuda bastante. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!